Ele era o maior navio de todos os tempos. Seu luxo e sua estética atraíam todos os tipos de classes sociais. Todos queriam conhecer o inafundável Titanic. Essa era a fama desse imponente navio, mas não fez jus ao seu nome. Sua primeira viagem nunca foi concluída. Nos séculos 18 e 19, fazer uma viagem entre a Europa e as Américas era impossível. Alguns achavam que era insanidade. Mas com o avanço da tecnologia, os meios de transporte foram evoluindo, e grandes navios foram construídos. Assim, no dia 30 de março de 1909, na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, começou a ser construído um navio que entraria o Titanic. O navio foi encomendado pelo White Star Line. O projeto era impactar a humanidade, criando o maior e mais luxuoso navio do mundo. Só na construção deste monstruoso navio, 8 trabalhadores morreram na construção, por falta de EPI da época. E depois de construído, o Titanic impressionou o mundo com seu comprimento, de 269 metros de comprimento, 23 metros de largura e 53 metros. O navio tinha capacidade para mais de 2.200 passageiros e 800 tripulantes, e pesava mais de 50 mil toneladas. O custo desta obra foi de 7 milhões de dólares, valor considerado astronômico na época, tornando este gigantesco transatlântico conhecido como o navio que não afunda. O que as pessoas não sabiam é que ocorreu um incêndio no lado direito do navio, nas salas das caldeiras, que fica próximo à proa do navio, que teoricamente pode ter enfraquecido o casco do navio. Algumas imagens confirmam essa teoria. E justamente na área danificada pelo incêndio no navio. Neste exato momento, o caos começou a tomar conta nos Estados Unidos. Mas ao deixar o porto ele quase colide com outro navio, na frente das pessoas que vieram presenciar a partida do transatlântico, 60 centímetros, impediram este primeiro acidente que o navio teve. Sendo assim, o Titanic continuou sua imagem, rumo a Nova York. Essa travessa pelo Oceano Atlântico estava perfeita, sem nenhum imprevisto. Até que, 2 dias depois, começa a receber avisos de gelo, de outras embarcações. No dia seguinte, triplicou o número de avisos para o Titanic sobre icebergs, por boa parte do oceano. Um dia depois, novas mensagens sobre blocos de gelo foram recebidas até ao anoitecer, mas o capitão Edward Smith não tomou conhecimento sobre a maioria delas. Neste momento, o Titanic já havia percorrido mais de 3.500 quilômetros. Tudo ocorria normalmente, apesar da chegada de mensagens de gelo. Uma dessas mensagens chegou mais ou menos pelas 10 horas da noite, pelo rádio. Mas o telegrafista G.K. Phillips desligou seus equipamentos e foi dormir, já que não era costume telegrafistas trabalharem à noite. Era uma noite escura. Não havia lua, nem nuvens no céu. As águas estavam muito calmas. Geralmente, quando as águas estão muito calmas no Atlântico Norte, a probabilidade de se encontrar gelo é grande, mas os marinheiros não sabiam. Eram 11h40 da noite, quando os vigias avistaram um iceberg, bem na frente do navio. Um dos vigias bate o sino de alerta desesperado enquanto o outro telefona para a ponte para informar sobre o... Imediatamente as ordens foram para dar ré ao todo vapor e virar totalmente o navio. Mas tiveram que correr contra o tempo para impedir a colisão. O problema é que o gelo estava a menos de 500 metros do Titanic, fazendo com que a colisão fosse inevitável. Mas infelizmente o navio não conseguiu fazer isso a mano, e acabou chocando contra o gelo, que fez um corte no casco à direita da proa. E justamente na área danificada pelo incêndio no navio. Neste exato momento, o caos começou a tomar conta dos passageiros, e após 10 minutos da colisão, a proa do navio já estava submersa pelas águas, e os passageiros perceberam que o navio que nem Deus afundaria, apelido dado pelos seus construtores, estava condenado a afundar. Aos 5 minutos do dia 15, deram ordens para evacuar o transatlântico. E começaram a emitir pedidos de socorro para outras embarcações. A ordem era por mulheres e crianças nos botes, mas só havia botes para uma terça parte dos passageiros.
fazendo com que cerca de 1.517 pessoas ficassem para trás. Por volta das 2h15 da manhã, o cenário era aterrorizante. As luzes se apagaram e o gigantesco navio se partindo ao meio. As pessoas que estavam nos botes ouviam a tripulação no navio, pedindo por misericórdia. 5 minutos depois, o maior navio do mundo já estava submerso nas águas geladas do Atlântico Norte. De todas as pessoas que embarcaram no navio, apenas 705 pessoas sobreviveram e 1.517 pessoas morreram. Mais uma vez a natureza vence a tecnologia. Os sobreviventes foram resgatados, às 4 horas da manhã, pelo navio Carpathia, que ouviu o pedido de socorro do Titanic e foi ao encontro do Titanic, porém, desviando dos blocos de gelo e quase colidindo com os mesmos com o intuito de resgatar os passageiros. O Titanic ficou desaparecido por 73 anos, até que no dia 1º de setembro de 1985, Robert Ballard encontrou os destroços do Titanic, porém envelhecido e desgastado. Várias teorias de como trazer o navio de volta foram dadas, mas nenhuma deu certo, pois o navio estava tão enfraquecido que se tentassem trazê-lo de volta, ele se quebraria em pedaços, então resolveram deixá-lo lá. Muito bem. Eu vou ficando por aqui, mas eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Se quiserem mais conteúdos como esse, deixe sua sugestão nos comentários.